Seguimos com o Espaço Online desta sexta-feira, ano do centenário de Nelson Rodrigues, para comemorar. Em cartaz, na Casa das Rosas, a Valsa número 6, o único monólogo do Nelson Rodrigues, com a Lígia Paula Machado, que está conosco hoje aqui falando desse trabalho, direção do Dan Rosseto, produção também da Lígia. Quantos anos você tem? 25. Eu vou fazer 25 agora em março, então eu já falo que eu tô super novinha. Quantos anos de carreira? Atriz profissional há quanto tempo? Então, há 10 anos. 2012 é 10 anos, mas eu trabalho com arte desde os 5. É mesmo? Fazendo o quê com 5 anos? Eu comecei fazendo arte em casa? Pois é, eu comecei com balé clássico, me formei muito jovem, eu me formei com 14 anos no balé, e com 12 eu entrei para o teatro. E o meu primeiro teatro, já fazia teatro assim, de produzir, às vezes escrever textos para trabalhar na escola, então eu sempre fui aquela pentelha, que todo trabalho que tinha, posso fazer teatro, posso fazer uma pecinha, então sempre escrevendo, movimentando o pessoal. Mas o primeiro teatro que eu fiz, que tinha nome de amador, mas para mim era um teatro semi-profissionalizante, era no Colégio Ábaco com o Rogério Matias. Rogério Matias é um grande ator dos musicais, inclusive vai fazer agora a Gaiola das Loucas, está sempre nesses grandes musicais. E ele no Colégio Ábaco, que é lá em São Bernardo, que eu sou de São Bernardo, ele fazia espetáculos grandiosos. Com ele eu fiz o Mambembe, eu fiz o Alice, depois ele seguiu fazendo musicais da Broadway, mas o pessoal que assistia, inclusive o pessoal aqui de São Paulo, que assistia às montagens de São Bernardo, falou, gente, essa garotada, eles são muito bons, eles são muito proativos, então saía com cara de espetáculo grandioso e tudo uma molecada de no máximo 14, 15 anos. Entendi. Então era muito bacana. E foi lá que eu comecei e aí eu não parei. Chegou até na época de pré-vestibular, que eu sempre tive a ideia de seguir medicina, mas Rogério tirou da minha cabeça isso e falou, então faz fono. Porque pelo menos se você fizer fonoaudiologia, você vai conhecer toda a anatomofisiologia da voz, isso vai funcionar para você como cantora, como atriz, saber utilizar melhor a sua voz, depois você pode tirar um dinheiro extra disso. Foi maravilhoso. Você fez? Fiz fonoaudiologia. Você é fonoaudióloga sou fonoaudióloga, eu tenho uma empresa que trabalha com fonoaudiologia empresarial. E também atendo os atores no consultório, enfim. E aí, o que aconteceu? Depois de eu trabalhar com o Matias nessas peças, que aí eu entrei no primeiro teatro profissional, que foi o Avoar, com Vladimir Capella. Foi maravilhoso. Eu fiquei 2 anos fazendo o Avoar. Só me tiraram do Avoar porque acabou, porque senão eu estaria fazendo até hoje, que era um espetáculo lindíssimo. E agora está em cartaz de novo, não mais com o Capella, que o Chico Cabreira acabou de estrear. A gente falou até sobre isso recentemente aqui na Jovem Pan. É um espetáculo que sempre funciona, não importa o ano. Né? Exatamente. Aí acabou o Avoar lá no Teatro Imprensa, a produção depois passou pela Cíntia Bravanel. O outro espetáculo foi a Flauta Mágica, produção da Cíntia Bravanel, com direção do Roberto Lage, o Cérvulo como diretor musical, um elenco maravilhoso que eu fiz também um espetáculo infantil. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, e foi no Flauta Mágica que um amigo meu, fora desse espetáculo, me chamou para produzir. Vamos montar uma peça, gente? Eu falei, não, imagina, não dá. Dá assim, tanto que ele me azucrinou a vida, que eu acabei produzindo com ele, o nome dele é Hudson Mazorana. Foi minha primeira produção. Foi o Noite dos Assassinos. Eu, o Hudson Mazorana e o Flávio Barolo. A direção do Fábio Cador, um amigo nosso também. Foi tudo uma ação entre amigos. Dessa primeira produção, eu não parei de produzir. Aí eu vi que eu tenho um gênio muito forte, eu precisei começar a produzir sozinha. Aí que eu fiz a produção sozinha do Quando as Máquinas Param, que eu chamei o Dan, depois de ter visto um espetáculo de direção dele. Depois do Quando as Máquinas Param, eu abri a minha produtora, que é a MP Produção Cultural, que é eu, em parceria com a Francisca Braga, que ela é escritora e produtora também. E aí foi uma produção atrás da outra, que graças a Deus eu vou correndo atrás de lei de incentivo, toda aquela história que a gente já conhece, que é difícil pra caramba, mas eu sou uma pentelha, não desisto enquanto eu não consigo. E eu estou na minha 7ª produção. E você consegue patrocínios através da Lei Rouanet? Ou você consegue aprovar o projeto e é muito difícil captar? Então, como é que está isso para você como produtora? Então, o primeiro projeto que eu entrei na Lei Rouanet foi o Primo Basílio Musical. Que, graças a Deus, foi uma sorte de principiante, foi. Mas eu acredito muito em Deus. Então, assim, tem tudo o porquê de acontecer.
O Primo Basílio, o primeiro patrocinador que eu corri atrás foi o Bradesco, e eles gostaram muito do projeto e abraçaram e patrocinaram 2 anos de espetáculo com o Bradesco. Daí então, tem os seus altos e baixos. Eu entrei com outro projeto, que eu sei que vou te amar, na Lei Rouanet. Fui aprovada na Lei Rouanet, mas não consegui patrocínio pela Lei Rouanet. Aí a Scania do Brasil, que é lá de São Bernardo, o espetáculo começou a viajar sem patrocínio, ia começar a viajar. A Scania viu o primeiro espetáculo e resolveu patrocinar sem Lei Rouanet. Então foi uma bênção, foi uma sorte, estava no lugar certo, na hora certa, enfim. Mas foi maravilhoso. E depois veio veio o Valsa número 6, porque antes do Primo Basílio eu não utilizava a lei de incentivo, a gente corria atrás dos apoios, enfim. E com a Valsa você tem patrocínio? Tenho da Riachuelo. A Riachuelo entrou agora com o Valsa número 6, e em março eu estreio, depois das viagens do ano passado, eu consegui estrear o Eu Sei Que Vou Te Amar, que vai ser em março no Teatro Augusta, que também está com a Riachuelo, e o Primo Basílio musical, que eu fiquei em 2009 e 2010 em São Paulo e viajando, vai fazer uma temporada no Rio de Janeiro, no segundo semestre, também com a Riachuelo. Não, é importante você dizer isso, porque a gente reclama muito, as pessoas reclamam. Mas é uma luta mesmo. É muito difícil, né? O nosso apoio à cultura hoje no país, quer dizer. Então, existe gente que consegue, através da Lei Rouanet, não apenas aprovar o projeto do Ministério da Cultura, mas captar recursos. Agora eu não estou com a Lei Rouanet, não, estou com o PROAC. Com o PROAC. Eu desisti um pouco da Lei Rouanet. Quer dizer, o PROAC é mais fácil? Olha, é porque a Riachuelo, quando eu entrei em contato, ela falou assim, adorei o projeto, só que eu não trabalho com Lei Rouanet. Aí eu corri atrás do PROAC, entendeu? Entendi. Mas é uma luta, é um desespero. Eu ainda que a coisa mais importante para mim é o trabalho na minha vida, eu às vezes dá vontade de cortar os pulsos, mas tem que tentar as alternativas para não parar, porque é o que a gente ama fazer, não adianta. Olha, a gente tem um trechinho aí, as pessoas responderam nas ruas de São Paulo sobre Nelson Rodrigues. Já que estamos no ano do centenário do autor, nós perguntamos quem foi Nelson Rodrigues para você? E eu gostaria que a Liz já acompanhasse as respostas. Vamos ver? Vamos. Nelson Rodrigues foi um dramaturgo, ele escrevia peças de teatro, ele era do Rio de Janeiro. E o que é interessante da história dele é que ele ia nas delegacias, ficava de plantão para coletar as histórias, ver o que era interessante para fazer as peças dele. E apesar da temática, para mim é interessante, assim, a maneira com que ele constrói as histórias e a maneira com que vários cenógrafos conseguiram criar coisas interessantes, como no Vestido de Noiva, assim, então a história dele acompanhou várias inovações no teatro, que foi bem legal, né? Nelson Rodrigues, claro, meu ídolo. Ele foi um teatrólogo nascido no estado de Pernambuco, não me lembro se é em Recife, mas que eu gosto, além da parte teatral, como um cronista, que eu acho que é um dos maiores cronistas brasileiros. Aí as pessoas falam do Nelson Rodrigues, ninguém esquece do Nelson Rodrigues. De uma maneira íntima elas falam do Nelson, isso que é bacana. De forma íntima, é interessante isso, né? Como é que você tem o Nelson Rodrigues para você em todo o cenário teatral? Então, como é que é isso? É o maior autor de teatro que a gente tem? Ele é. Para mim, porque é muita criatividade junta. E eu acho que o mais bacana é que ele é um dramaturgo atemporal. Se a gente joga lá atrás as montagens dele, a gente consegue ver de uma perspectiva que se a gente joga hoje em dia, parece que é um outro texto. E eu acho que esse que é o bacana, inovar com o texto do Nelson Rodrigues, que as pessoas conseguem, é um texto que dá margem para você conseguir inovar. Só de você assistir uma peça do Nelson, que nem o Beijo no Asfalto, o mesmo Valsa número 6, você assistindo, você como espectador, você consegue dar várias interpretações para aquilo que você está assistindo. Quem será que matou? Será que foi fulano, ciclano? Não, mas esse matou porque aí aconteceu isso. A pessoa consegue sentar, entender a história, e a pessoa vizinha senta, entende a história, as duas vão conversar e cada uma entender uma coisa. Uhum. Porque o Nelson dá margem para isso. E esse que é o bacana, por isso que aquela garota disse que os cenógrafos, cada cenógrafo numa montagem explora
algo. E tem muito mais o que se explorar. Daqui uns 10 anos eu vou assistir, não, 10 não, eu não vou estar velhinha, daqui uns 30 anos eu vou assistir uma outra montagem do Valsa número 6 e eu vou falar, nossa, a minha montagem lá em 2012 foi assim, assim, assim. Mas é claro, olha que inovação que essa garota trouxe, e esse que é o bacana. Por isso que eu gosto tanto do Nelson. Nós estamos ao vivo hoje com a Lígia Paula Machado, atriz do espetáculo Valsa número 6, que está em cartaz na Casa das Rosas. E você pode participar com comentários ou perguntas para ela pelo Facebook. É só curtir a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escrevendo um e-mail para a gente, para o espaço, @jovempan.com.br. Daqui a pouquinho tem mais um bloco com a Lígia. A gente continua falando sobre esse trabalho. Até já.